Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um GA Podcast. Antes da gente apresentar o nosso convidado, eu queria falar para vocês um pouquinho da nossa lojinha, tá certo? Como vocês podem ver aí, tá? Vai estar aparecendo na tela e vai ter aí também na câmera um pouquinho dos nossos produtos. Aí no link da descrição, tá certo? Vai ter um link Instagram do Instituto GA. Lá no Instagram do Instituto GA vai ter outro link que vocês vão ser direcionados para a nossa lojinha. Lá vocês vão encontrar produtos como camisa, bolsa, necessaire, pulseiras, enfim, vários produtos, que é uma forma que a gente encontrou de você que é torcedor, de você que apoia o Instituto ou você que quer apoiar o Instituto, ajudar a gente a poder continuar patrocinando nossos atletas. A gente tem atleta hoje aqui do futebol, do jiu-jitsu, do taekwondo, do free fire. Então, essa é uma das formas que a gente encontrou de você que nos apoia nos ajudar ainda mais. E além da nossa lojinha, a gente tem o Torcedor Celeste, né, irmão? A gente tem o Torcedor Celeste, que é nada mais nada menos que um sócio torcedor, né? Que você, além de ajudar o Instituto, você converte isso em benefício para você também. Você, num plano mais básico, você adquirindo, você recebe 4 atendimentos por mês e você pode escolher entre nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, entre vários outros. Então tudo isso você pode se informar melhor aqui no nosso Instagram ou até no nosso próprio site, tá bom? Sem mais delongas, nosso convidado pode se apresentar, quem não conhece. Eu sou Edu Cabral, né, treinador da equipe feminina profissional do Clube Náutico Caparibe. Isso aí, Edu. A gente, antes de começar o assunto mesmo, né, conversar, explica um pouquinho essa tua trajetória. Hoje tu treina as meninas, só que tu também faz um papel de personal trainer, né? Uhum. E desde pequeno tu sempre quis trabalhar com isso. Como foi o começo? Uhum. Então, na realidade, eu diria que desde pequeno, como até numa conversa de bastidores aqui a gente vinha falando, sempre tinha o futebol na veia, né? Futebol trabalhado sempre, futebol pensado sempre. Jogava em equipe de bairro e aí quando eu completei 18 anos, já com 18 anos eu já treinava as equipes de bairro de onde eu morava. Sim. Os meus amigos mais jovens, 15, 14, 13 anos, a gente já treinava eles e isso aí foi avançando. Eu posso dizer que eu entrei na faculdade pensando no mundo do futebol, só que na realidade o mundo do futebol é um mundo muito restrito, né? A entrada é muito complexa, né? E como eu já era pai bem jovem, então não era um mundo que naquele momento ele poderia trazer um retorno para mim financeiro. Sim. E aí foi o que fez eu adentrar no mundo das academias, né? Que tem um leque maior de opções, né? De possibilidades, e foi onde eu fui avançando. Até que assim, que é hoje o meu sustento, né? Muitas pessoas perguntam, vive do futebol? Seria muito bom. Mas não é esse caminho ainda, né? É um caminho pensado, mas ainda não. Então, pela academia, pela formação em educação física, né? Eu sou formado em educação física pelo PE, então hoje trabalho como personal trainer na maior parte do tempo e o futebol faz parte do meu sonho de um dia só seguir com ele. O Náutico foi teu primeiro clube que tu começou a trabalhar? Foi. 2017, a convite de um preparador físico lá, Vitor, um amigo, e por abertura também do nosso amigo e treinador também, Geroncio, que está na categoria de base do Náutico. A gente já entrou no profissional do feminino, entrei como preparador físico, fiquei lá até meados de 2018, quando eu recebi um convite para treinar, para ser preparador físico no Sub-17 do esporte. Fiquei lá por um ano aproximadamente e voltei para o feminino metade de 2019. E lá para cá eu permaneço. Você começou como auxiliar, assistente. De novo, tá vendo? Como assistente, não foi? Comecei como preparador físico, né? Tem um curso pela CBF, né? Um curso de preparação física de base. Legal, não sabia. Fiz do começo de 2018, já fiz esse curso. 2019 eu ainda estava como preparador físico e 2020 eu já comecei como auxiliar, 2021 também como auxiliar e esse ano já iniciei a trajetória como um treinador. Entendi, só para tu ficar mais lá como foi essa
essa transferência do preparador para o técnico, por que isso ocorreu? Então, o sonho de ser treinador ele sempre existiu, né? A parte da preparação física, até pela formação mesmo, ela é um dom, na realidade. Eu acho que ser professor é um dom, né? Com certeza. Você perceber a evolução dos atletas, perceber a evolução dos alunos, isso é espetacular. Só que assim, gostava muito de fazer o que eu fazia, mas você ainda se via um pouco a parte do trabalho, né? Principalmente tem aqueles momentos de jogo, principalmente. Segundo tempo, o preparador físico vai lá e vai buscar as meninas ou os meninos para aquecerem, e o trabalho ele fica todo com o treinador. Então assim, esse controle, né? Essa possibilidade de você ter o controle do todo, de perceber o todo que o treinador tem, que o preparador físico acaba ficando mais restrito à parte dele, era o que sempre me encantou, na realidade. Era fazer, como é que eu posso fazer para o meu atleta ele desempenhar melhor aquilo, né? Os atletas eles estão muito atentos à questão física, sim, mas no final de tudo quem vai dar todo o destrinchamento de tudo é o treinador. Então, assim, e isso para mim era uma coisa que eu queria, né? Trabalhava na preparação, tanto que eu desde 2020 que eu faço um curso pela ATFA, né, que é a Federação Argentina de Futebol, de treinador. Ele tem os mesmos moldes do curso da UEFA. Da UEFA, que tem uns moldes um pouco diferentes do daqui da CBF, né? Tem uma parte que é similar, que assim, o curso é dividido em quatro partes, que é a licença C, B, A e Pro. Eu estou na licença A hoje, da Federação Argentina de Futebol, e eu digo dos mesmos moldes que o da UEFA, porque o curso ele é mais longo, né? Esse curso, no total, ele vai durar 3 anos. Então, mais ou menos isso. Então, assim, porque ele é um pouquinho diferente da CBF, a CBF normalmente é um curso que dura de 1 a 2 semanas, a depender da licença, que você faz lá onde eles escolherem alguma localidade do país. Aí eles que escolhem, né? Eles que escolhem a localidade. Pode ser online, mas não... Não. Eles escolhem, tipo, pode ser São Paulo, pode ser Rio, pode ser Granja Comari. Eu fiz na Federação Paulista o meu de preparação física. Então, eles escolhem o local, você faz lá a licença, passa... acho que uns 5 dias, pelo menos licença C, se não me engano, 5 dias. Aí essa é uma parte presencial, aí você tem uma parte online, mas é mais de trabalho, não é necessariamente de aula não. Sim. Você faz uma parte de trabalho, tudo, e tem a parte da observação. Enquanto a ATFA tem uma diferença grande. Todo o processo, ele é online, mas você tem provas na Argentina que você precisa passar 2 semanas lá, fazendo provas presenciais, escritas. Teve que ir pra Argentina para poder fazer. Caraca, E o conteúdo em si é um conteúdo muito maior, né? Não, claro, não desmerecendo a CBF, mas existe também uma diferença no conteúdo. Enquanto a CBF ela se concentra muito na parte só do treinador, né? Parte tática, parte técnica, tudo. Da ATFA, pelo menos eu vejo, assim, eles têm uma amplitude maior de conteúdo. Tanto que a gente tem matéria de psicologia, matéria de medicina do esporte, matéria de preparação física, matéria de direcionamento do atleta para a carreira de jogador. Então, além de parte técnica, tática. Então, assim, é mais completo na minha visão, né? Então... E, assim... Como é da Argentina, você pode trabalhar aqui no Brasil com esse certificado? Pode, na realidade assim, pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar. Eu imagino que tipo, é algo que some a mais ao seu currículo, entende? Eu pensava que era tipo assim, se você vai atuar no Brasil, por exemplo, não Série A, um exemplo, você vai atuar no Brasil, você só pode ir da UEFA. Da UEFA não. Da CBF. Da CBF, entendeu? Aí provavelmente eu pensei que a UEFA disponibilizava um curso para quem vai ser técnico de Série A, enfim, profissional, né? Sim. Não, mas acho que isso é um curso livre para qualquer um que se interesse. Sim. Aberto. Então você pode fazer e atuar em qualquer lugar. Atuar em qualquer lugar. Cara, legal. Eu achava que já era o contrário. E além desse curso, quais são os que tu fez? Que tu falou que fez mais, né?
Sim, então. Mas tu sempre quis ser preparador ou mais já focando já em ser treinador? Então, eu entrei na preparação porque era a abertura que a gente tinha, né? Ah, porque no entendi, futebol entendi. a gente tem essas possibilidades de abertura. Geralmente as portas para essas áreas geralmente são maiores, como preparador, como... Sim. A gente tem casos dentro do futebol eu tenho amigos hoje que são preparadores físicos, que eles começaram como gandula. Caraca. Então chegou no clube e disse só, eu quero ajudar, eu quero entrar no futebol. Você entra aqui como gandula e aí vai evoluindo, vai tentando estudar, abrindo uma porta aqui, outra ali, vai entrando e hoje é preparador físico de profissional. Quando tu chegou no Náutico, tu era preparador também? Preparador E físico. pro esporte também foi preparador? Esporte também é preparador. Como foi essa transição do esporte do Náutico pro esporte? Por que tu decidiu ir? Na verdade, assim, decisão, mas também a convite, né? Sim. A minha maior história dentro do futebol, ela tá dentro do futebol feminino. Sim. Outra coisa que eu ia perguntar. No esporte também foi para ser No esporte foi do sub-17 masculino. Masculino, sim. Mas assim, infelizmente, o que acontece? Futebol feminino, ele não tem recursos. Né? Os recursos são... Não tem investimento. De investimento. Ou é zero, ou ele é muito pouco. Né? Escasso demais. Muito escasso. Então, diferente do masculino. Que você tem pelo menos um investimento básico. Sim. No feminino, a gente, quando começou lá, não tinha recurso, né? Sim. Não tinha recurso para o pessoal da comissão, nada. E quando eu fui para convite... Até hoje é bem difícil, né? Até hoje. Ou melhorou já? A título de recurso, Sim. Pra comissão, assim. bem difícil ainda. Tá. Bem difícil mesmo. Quando eu fui para o esporte, é porque assim, era um convite sendo remunerado, né? Então, a remuneração, para todo defeito, nós somos adultos, né? Trabalhadores, então precisa ter o seu retorno financeiro daquilo que você está buscando, né? Até porque, Matheus e João, cursos mesmo desses tipos que a gente faz são cursos muito caros, cara. Sim, com certeza. Eu imagino. É caro o custeio do curso e também, por exemplo, você precisa ir para a Argentina fazer a prova, então você precisa... Estadia, translado, passagem. Isso. Eu creio que não é eles que pagam, você, se você quer fazer, Não, CBF mesmo, você faz o curso lá, alimentação não, alimentação faz parte, mas estadia, viagem, é tudo do aluno. Sua conta, né? Pronto, quando eu fiz o meu curso de base, ele custou quase R$3.600. Caraca. É um passaporte, precisa um passaporte. É caro. Então assim, Caraca, hoje um curso da CBF, licença C, ele deve estar em torno de R$5.500 hoje. O C, né? O C. Caramba, velho. Então caro. você tem que realmente investir e correr atrás, né? Porque a gente vê que a gente fala muito assim, o futebol é difícil pro jogador, porque não é todo mundo que vira jogador. Mas a área do futebol é difícil para qualquer área que a pessoa for atuar. Seja técnico, assistente, auxiliar, preparador, enfim. Se você hoje resolver ser treinador, com todas as licenças, seja ela ATFA, seja ela CBF, seja ela UEFA, nem falo UEFA, porque o UEFA já tem a ida daqui para lá. A ida. E aonde? Tu sabe dizer? Eles também escolhem os países. Os países. Bom é quando é mais pertinho, tipo Espanha, Igual Portugal. o Brasil, né? Mas... Normalmente, por exemplo, assim, dessa. eles montam turmas em países diferentes, né? Tem uma turma da UEFA com curso na Alemanha, Portugal, Espanha. Pode ser até que tem mais de um desses países, mas aí a estrutura é bem diferente. Para chegar lá é bem diferente, aí demanda passaporte, visto, tudo isso é bem complexo. Imagina. Mas qualquer um treinador hoje que escolha ATFA, UEFA ou CBF, no final das 4 licenças ele vai ter gastado na casa dos seus R$30.000. Com todos os cursos, né? É um Com investimento. todos os cursos. Caraca, As licenças do CBF você faz a qualquer tempo, né? Você pode fazer licença C agora, terminar, esperar fazer a B, a Pro. Eu acho que a Pro hoje deve estar na casa dos 15 mil. Essa Pro, ela assim, porque eu sou leigo no assunto, ela libera para o quê? Assim, vamos por parte. As licenças, ela liberam o quê? A C você tem direito ao quê? É porque eu imagino que, assim, qualquer pessoa que, por exemplo, se eu tenho um clube e eu entendo que aquele cara é apto para treinar, estar à frente do meu time profissional, eu imagino que eu posso decidir isso e colocar ele lá. Mas exige uma licença. Acho que você tem que ter a licença para poder atuar. Hoje em dia no Brasil,
Já a partir das bases, eles começam a exigir. Hoje em dia, não sei se precisar, com certeza, mas eu acredito que nos 3 últimos anos, a grande maioria dos treinadores ele tem que ter alguma licença. Não, eu sei que tem uma básica que é bem basicona mesmo. É a C. Que, tipo, geralmente é a que todo mundo tem e tal. Geralmente é que todo mundo tem. Mas assim, como eu volto à pergunta, o que é que cada licença dá direito? Então, falando pela ATFA, a ATFA ela diz assim que a licença C e B elas são feitas num módulo só que dura 13 meses. Sim. Essa licença C e B, ela lhe dá aptidão para você treinar equipes até 16 anos de idade. Então, qualquer base até 16. Quando você já vai para A, aí ele já lhe dá direito a treinar atletas até 21 anos ou semi-profissionais, que é o que seria hoje um sub-23. Sim. Né? Sim. E a Pro, aí já lhe dá abertura para você treinar qualquer equipe. Caraca, tipo, entendi. Então, tipo, pra você, no caso, você tem a C, um exemplo, e um time náutico chama pra você ser técnico do profissional dele, masculino. Você não pode porque não tem a... Então, aí a gente começa a falar de Brasil, né? Aí Brasil é outra história. A brasileirada, né? Eduardo foi jogador de futebol. Sim. E ele deixou de ser jogador de futebol e ele é convidado para ser treinador. No Brasil a gente consegue com que ele seja treinador. Mas é claro, a ideia é que ele tenha... Eu não vou convidar por convidar. Vou pegar um Rogério Ceni. O Rogério Ceni tinha curso de treinador. Pouco que eu sei até onde não. Até pelo Mas tempo é que Rogério Ceni. É um cara que tem alta qualidade técnica. Sim. É um cara inteligente. Então assim, esse cara pode entrar? Pode. Ele vai passar uma semana fazendo o curso, então qual é a possibilidade do clube ou dele mesmo se inscrever no curso da CBF, entrar e daqui a 2 meses poder fazer? Uma coisa que eu te perguntar, por exemplo, você já pode pular para a Pro ou você tem que ir assim, na teoria, você tem que ser a C, a B, a A, até chegar a Pro? Você pode fazer a licença da frente desde que você faça um teste de nivelamento, né? Mas assim, na CBF você tem C, B, A e Pro, né? O da ATFA, você C e B são um módulo só. Mas assim... Se você fizer um teste de nivelamento e você já pode ir direto para B. Entendi. Aí na A, salvo engano, não cabe só o teste de nivelamento. Você tem que comprovar que você já atua em alguma equipe. Entendi. Aí, por aí. Então no teu caso tu conseguiria, né? Exemplo, tu já tá na A, mas se fosse hoje tu já conseguiria pular para A, porque já tá atuando numa equipe, já tem não é que é um teste difícil do mundo, sim, mas você tem que estar dentro, né? Você tem que provar. Porque como se fala muito hoje em dia, todo brasileiro é um pouco técnico, né? Assim, você por mais que pareça só colocar um time em campo, dizer assim, a camisa é pra tu, mas não é só isso, não. Eu no FIFA já me sinto o próprio técnico, não, eu vou substituir esse cara porque ele é mais veloz, vai cruzar, vai até a ponta, tal, vai ser melhor pro meu time. Porque o treinador que ele hoje não estuda, ele chegar do lado do campo e dizer assim, eu posso ser um treinador espetacular de estar do lado do campo e perceber que tal atleta ele faz melhor aquela função ou aquela função, certo? Sim. Se eu tirar aquele trio de ataque e trocar pelo outro trio, porque o outro trio é mais rápido, eu preciso... Certo, até aí eu posso entender que ele pode até ter esse entendimento. Saber treinar. Sim. Como é que eu faço esse cara produzir melhor? Que tipo de treinamento eu preciso para que ele evolua naquela posição? Que tipo de trabalho eu preciso para que ele entenda o jogo? Porque o que mais falta de hoje a título para jogadores são jogadores inteligentes. Né? Não é só correr muito, ter um preparo físico monstruoso. Às vezes até ter muita técnica. É muito comum você ver um jogador ter muita técnica, mas ele não sabe se colocar no campo. Acho que hoje em dia acho que é muito mais comum. Hoje o futebol está muito mais técnico e antigamente ele era muito mais assim, de habilidade, de jogadores inteligentes, criativos dentro de campo. Sim. E que se desdobravam. A gente o Brasil eu acho que ainda até hoje é conhecido como muito o país das peças únicas, né? Mas eu vejo muito, hoje em dia, mais a parte técnica. Porque hoje em dia acaba sendo o futebol europeu, ele acaba monopolizando tudo, né? Você vai seguir o que está dando certo, em teoria. E hoje em dia a gente vê muito a questão mais a parte técnica, a parte tática dessa parte. Quando você tem hoje um jogador brasileiro que algum time da Europa se interessa por ele,
e se interessou por ele, com certeza ele tem uma técnica que está chamando muita atenção, que é o que chama a atenção das brasileiras. Ele vai ter que ter um físico que se encaixe lá. Sim. Mas se esse cara ele chegar lá e taticamente ele é desobediente naquilo que se pede, vaza logo. ele vai ficar fora. Muito provavelmente ele vai voltar para cá. Verdade. Já aconteceu com grandes jogadores aí. Chegaram lá, bateram, você sabe, não encaixou. Encaixou, volta. Tem até o caso assim, de Alexandre Pato, né? Que foi, não se adaptou de forma alguma. E aqui no Brasil ele era. Na época ele estava no auge, mas lá. Eu acho que um caso mais recente é até Gabigol, tipo. Foi pra Europa, acho que fez um gol, eu acho. Passou uma temporada lá ainda, né? Não, Como é que um cara que é um monstro e por alguma razão lá ele não funcionou também? Toda a questão técnica e tal. Tem outras questões, claro, né? Tem outros aspectos. Será que o pessoal não jogava para ele, feito que joga? Pode ser, né? Mas a inteligência faz toda a diferença. Hoje em dia tu vê o futebol brasileiro evoluindo nessa questão? Ou Sim. tu acha que ainda é muito travado? Porque eu vi um caso, não sei se é verdade, do Jorge Jesus, né, na época do Flamengo. Ele veio com uma formação tática, uma formação técnica totalmente diferente do que é acostumado a jogar aqui no Brasil. E o time do Flamengo no começo até teve uma relutância, porque não é assim que a gente não joga dessa forma. E o Flamengo foi o que foi, né? Tu acha que hoje em dia ainda está muito enraizado essa questão, não, tem que jogar da forma que a gente sempre jogou? Ou tu acha que hoje em dia, tu que acompanha mais, tu acha que hoje em dia os clubes eles estão entendendo mais que precisam ter essa... Eles estão, na minha visão, eles estão entendendo bem mais do que precisa. Mas ainda assim, a gente ainda tem uma cultura no Brasil que é altamente difundida, mas eu vejo como uma cultura ruim, que é essa questão da manutenção do treinador. Né? O treinador, a gente sabe que o treinador perdeu um jogo pro arquirrival, perdeu 3 jogos seguidos, demite o treinador. Então assim, isso é muito ruim, porque quando você fala em treinador, em treinamento, você começa a pensar qual é a filosofia de trabalho que aquele cara está adequando, né? Quando a gente vai para uma faculdade, um exemplo, a gente lembra que a gente precisa de um período de 4 a 6 meses para poder entender aquele tipo de disciplina, né? Eu vou ter uma disciplina de fisiologia do exercício. Eu nunca dei fisiologia do exercício. Eu estudei física, eu estudei química, certo? Vamos fazer a partir daquele momento eu vou ter uma disciplina diferenciada. Então essa disciplina ela precisa de 4 a 6 meses para poder entrar na cabeça do aluno e ele começar a compreender tudo. Eu não posso esperar que a filosofia de um treinador ela se encaixe na cabeça de 22 atletas em um mês, em 2 meses. Na Europa eu tenho treinadores com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, é um projeto. Exatamente, a gente entende, principalmente aqui, a gente entende que trabalho não é de 2 meses, não dá pra você fazer um trabalho com 2 meses e definir isso por jogos. Até que, assim, por exemplo, aqui a gente acaba acompanhando um pouco mais do Sub-15, do Sub-17, porque a gente vai para viagem, vai para os jogos e tal. E a gente realmente entende que trabalho a gente não pode medir por um resultado ruim, por um campeonato ruim. Então, assim, a gente sabe que trabalho é trabalho de 3, 4 meses e depois... Hoje o nosso Sub-15 sofreu muito com uma reformulação, porque todo mundo que estava no 15 subiu para o 17, aí só ficou alguns. Aí a gente tentou reformular, tá mexendo, tá melhorando. O 17 ele tava forte, mas por já estar entrosado e já tem um tempo maior com o treinador, acaba desenvolvendo muito melhor do que o 15, entendeu? Então a gente acaba realmente entendendo, a gente não pode medir e ficar sempre trocando, porque a gente vê muito isso aqui nos clubes, principalmente nos clubes maiores. Você vê que essa cultura é tão ruim e é ruim para o próprio clube. Ela é tão ruim que ela acontece. João é contratado para ser treinador do time A e a partir do momento que o João entra no futebol brasileiro, o João vai ter um salário diferenciado. Só que junto com o João e esse contrato e esse salário diferenciado, existe uma cláusula contratual que ela pode ser quebrada. Então, quando tu negocia com o clube, tu negocia uma cláusula boa, tem que ser interessante para você, concorda? Então, só que assim, a partir do momento que o clube não consigo cumprir essa cláusula, quebrei ela, eu vou ter que te pagar essa rescisão. Essa rescisão vai para quem? Para o próprio clube. O clube só faz afundar. Aí um clube que tem num tempo curto 2, 3, 4 treinadores, isso quer dizer várias rescisões, quer dizer várias quebras de contrato, isso quer dizer várias vezes eu na cabeça dos atletas querendo mudar a coisa.
difícil. Isso é muito ruim porque toda vez que você troca de treinador, até o time se adaptar novamente, e aí vira tipo tudo uma bola de neve. Sim. Tipo, E se vai gerando mais for de problema. repente era o clube que na realidade ele não tinha um elenco tão eficiente naquele momento. Ele Não era o para treinador. ele Não é ser culpa nem do eficiente, treinador, não era né? culpa do treinador. Para ele ser eficiente, ele precisava que um treinador desempenhasse um trabalho mais duradouro, né? Ele precisava que a filosofia dele entrasse lá. Então eu vou ter os mesmos jogadores com outro treinador tentando abordar um novo contexto, e esse contexto não dá. Até para os atletas eu acho que isso é muito complicado, porque você começa a se acostumar com a forma de filosofia de um técnico, daqui a pouco troca, aí começa outra forma, outra filosofia, aí daqui a pouco outra. Ou se não, o técnico, não sei se isso acontece, o técnico não quer mexer tanto, vamos tentar trabalhar da forma que o anterior trabalhava. Só que não é a forma que aquele técnico atual trabalha. Então, tipo, isso para o jogador com certeza deve influenciar muito na hora do jogo, influenciar na hora do treino. Eu imagino que para uma equipe profissional seja um pouco mais tranquila do que como é aqui pra gente, né? Porque a gente, por exemplo, a gente teve uma troca agora, nosso treinador do Sub-15, ele foi pro Barra de... Não sei, não Barra de alguma coisa, pro clube do Barra, e aí a gente acabou ficando sem treinador, e chegou essa semana, acho que um outro. Então a gente vai levar um tempo até se adaptar, os meninos vão ter que treinar bastante, voltar a pegar o ritmo e tal, enfim. Eu acho que para uma equipe profissional deve ser um pouco mais fácil do que deve ser para a base, né? Sim, sim. O entendimento é maior, né? Assim, hoje em dia é muito difícil você ver um jogador que chegou no nível profissional e ele não passou pelas bases. Muito raro, muito raro. Então, assim, esse menino deve ter vindo de um sub-7, 9, 13 e ele foi evoluindo. Então, assim, esse cara, o cara lá do profissional, ele já está totalmente habituado a todo aquele roteiro. Em contrapartida, Matheus era titular, ele pode não estar mais garantido a titularidade dele, né? Eu vou começar a brigar com o Matheus para poder ganhar a posição dele. Eu quero mostrar para o novo treinador que eu sou capaz de jogar melhor do que o Matheus. Isso, claro, sem ser briga, né? Briga pela posição, mas... E que isso é bom para os jogadores e para o clube também. E hoje, tipo, lá no Náutico, as meninas, como é que tá o desempenho delas? As competições, como é que tá as competições que vocês estão jogando e as que vocês estão visando hoje em dia? Então, hoje a gente só tem 2 competições oficiais para o feminino, que é Campeonato Brasileiro e Campeonato Pernambucano. Já acredito que uns 3 anos que tem uma Copa do Nordeste sempre a aparecer, mas nunca aparece, né? Só nos planos, no caso, né? Só nos papel. planos. E assim, a princípio a CBF poderia organizar ou alguma organização menor daqui do Nordeste todo para tentar organizar, mas acaba que não se define. Esse ano se falou muito até de uma localidade que ia ser no interior de Pernambuco, que ia ter a competição, mas no final de tudo não rolou. Como tudo traz custo e traz pouco retorno o feminino, então acaba que eu tenho que ter investidores para montar isso aqui. Mas também não é nada impossível não, né? Sim. Assim, com a logística perfeita, vamos realizar um torneio feminino aqui, o que é que eu vou ganhar com isso? Então, eu tenho que ter a contribuição, claro, dos clubes, mas se eu começar a pensar num clube que eu não tenho recurso, né? Eu não tenho receita, pensar em contribuições grandes, então não vou ter um campeonato que chame tanta atenção. Mas hoje, brasileiro e pernambucano, tanto o Náutico quanto o Sport hoje, o Santa Cruz não faz parte do Campeonato Brasileiro. O Náutico entra por ter sido campeão pernambucano, o Sport por ter sido convidado pelo ranqueamento dos clubes, que entram 27 clubes campeões e 5 convidados, o Sport entrou como convidado. E o Santa, nem por ter ganho o pernambucano, nem por ter sido convidado, ele não entrou. O feminino não. Só que assim, a segunda divisão, a primeira divisão, se eu te disser que eu sei como é que é o cronograma deles, o planejamento deles eu não sei, mas a segunda divisão, eles são chaves com 5 ou 6 equipes, e aí todo mundo pega todo mundo, ou seja, cada equipe vai jogar 4 ou 5 jogos. Terceira divisão é mata-mata, desde o começo. Então, ou seja, por isso que a gente tá fora hoje. Sim. Perdeu o primeiro mata-mata com o Sport, tá fora. O Campeonato Brasileiro morreu pra gente, só Pernambucano em setembro agora. Caramba, foi quando esse jogo das meninas? Foi a 26? 26, eu acho, 28 do... Eu vi que foi um jogo, sabe? Tu tava até explicando pra gente aqui como foi. Sim. Como foi um pouquinho pra galera entender como foi o jogo, né, em si?
Fizemos 2 jogos, né? Um jogo nos Aflitos e um jogo na Ilha. O jogo dos Aflitos, a gente, até 42 do segundo tempo, a gente estava ganhando por 1-0, levou um empate. E no jogo da Ilha, a gente a gente não conseguiu escalar, né, as nossas 2 zagueiras principais. A gente teve um problema na súmula. E aí a gente não podia escalar nenhuma das 2 e as nossas zagueiras reservas, elas não estavam nesse momento eu diria, de experiência para poder pegar um jogo tão pesado que era contra o Sport. Com o Sport são sempre jogos bem difíceis. Então a gente teve que mexer na estrutura do time, teve que descer as volantes da gente, teve que mudar o meio da gente. A ausência das atletas, na minha opinião, ela pesou muito, não só tecnicamente falando, taticamente falando, como mentalmente falando, né? Quanto mais experiente, melhor, né? Isso. Assim, você olhar para o lado e saber que ali do lado você tem meninos de confiança, não que as que tinham descido para a defesa não eram de confiança, mas não eram na posição. Não era a posição certa. Isso. Então, assim, eu quero olhar para trás Mexeu e ver... toda na estrutura, na base ali, vamos dizer assim, né? E tu tá falando também que foi um jogo com torcida, né? Que Um jogo com torcida, né? Normalmente o futebol feminino tem pouca torcida. As 2 equipes conseguiram fazer um trabalho de marketing bem interessante, então assim, foi bem divulgado, né? Tinha quilo de alimento, então não era uma torcida de masculino, né? Mas era uma torcida de 500 pessoas, acredito. Então é uma pressão grande, é muita gente gritando, é muita gente torcendo, não só torcendo contra, porque eu jogaram na Ilha, mas a própria família torce, né? A pressão existe dos 2 lados. O futebol é isso, né? O futebol é essa pressão todo o tempo. E aí a gente não conseguiu, assim, a gente sentiu muito essas modificações que a gente teve, sentiu muito o jogo e não conseguiu fazer o jogo da gente. Então, tanto que várias pessoas que contactaram comigo depois do jogo disseram assim, cara, o jogo 1 era um Náutico, o jogo 2 não era o Náutico, era qualquer outra coisa menos a gente. Não, mas porque vocês estavam realmente como favoritos, vocês chegavam como favoritos, porque o primeiro jogo vocês estavam na frente e levaram um empate no fim, mas assim, o volume de jogo era maior, os ataques, enfim, estava bem mais definido. E aí, apesar de ser na Ilha, a gente inclusive ia, sim, só que a gente acabou viajando nesse fim de semana. Vocês chegavam como favorito, apesar de ser na Ilha e tal, pelo volume da equipe, como tinha sido no último jogo e tal. E realmente mexer assim na base, as 2 zagueiras, realmente mudou muito e acaba tirando assim, a concentração das outras jogadoras, o entrosamento, acaba mexendo em toda a estrutura, né? Sim. Futebol é muito... Tem uma frase que eu digo assim, futebol é muito psicológico, né? Com certeza. Então é muito mental. Então... uma coisa que a gente trabalhou muito durante a semana era a concentração das meninas, tanto que a gente até conseguiu com o clube concentrar mesmo, né, naqueles padrões de concentração antigos, mas a gente concentrou do sábado para o domingo, a gente deixou as meninas todas lá, mas até a sexta-feira a gente esperou que a CBF desse uma resposta em relação à nossa zagueira, né, para uma delas lá entrar, mas a gente não conseguiu resposta a tempo, e aí foi o que aconteceu no jogo. Caraca, imagino. Mudando um pouquinho de agora de assunto, tu também trabalha como personal trainer e tal. E eu vi que tu faz alguns trabalhos com alguns famosos Irani, que tá na novela agora da Globo. Como é essa interação? Como foi essa interação dele chegar até tu? Tu já trabalhou com alguns outros famosos aqui também de Pernambuco. Como foi essa trajetória? Então, assim, com o Irandi, ele foi uma indicação de uma amiga, né, personal, assim, entre amigos, né, a gente tem... Como ser humanos e a gente não consegue abraçar todo mundo, né? Seria muito bom. Mas assim, uma grande amiga que foi estagiária minha em uma das academias e é por isso que é interessante você fazer um bom trabalho de respeito também e de respeito a quem está ao seu redor. Tanto que hoje, falando dela, que me indicou Irandi, agradeço até hoje. Mas hoje meu analista de desempenho no Náutico, ele foi meu estagiário, né? Meu preparador físico, ele entrou na Nex, que é uma das empresas que eu trabalho, também como um preparador físico lá. E aí, ou seja, você vai se cercando de pessoas de confiança. Então com o Irã foi muito bom, porque assim, um aluno altamente disciplinado, altamente. Quem conheceu o Irã ele era muito magrinho, né? Ele continua com um perfil, ele é alto, então ele continua com um perfil magro, mas um magro hoje com uma definição totalmente diferente.
É um cara que se você pedir para ele, se você disser, corra 3 vezes no dia, ele vai correr 3 vezes no dia. Ele é altamente focado. Uma característica bem interessante de aluno de personal, tem aluno de personal que diz assim, qual é o peso? Eu não vou treinar com o Edu hoje. Qual é o peso que eu vou usar? A maioria dos alunos não sabe. Qual é o exercício que eu vou usar? Às vezes não sabe nem o nome. Ele não. Se eu disser hoje aqui, você vai precisar fazer esse trabalho assim, 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 porque ele vai atuar numa tua musculatura nesse formato, ele memoriza. E depois ele não tinha falado aquilo, isso foi. Então a gente vai fazer esse trabalho, vai, ele memoriza. É um poder de memorização e de concentração naquilo que está fazendo absurdo. Você acha que é o que todo personal espera de um aluno, né, velho? É um sonho, né? A questão dele também, por causa do trabalho dele, né? Essa questão de memorização, de foco, vem muito do trabalho dele. É roteirizado. Eu só torço que, assim, eu costumo dizer assim, graças a Deus a gente sempre tem pego papéis que iam mostrar em algum momento de cena o corpo dele, né? Ia mostrar ele sem camisa, alguma coisa do tipo. E sempre pedia um personagem um pouco mais forte, né? Ou pelo menos mais trabalhado. Sim. Aí às vezes quando pintam uma proposta de algum trabalho assim, vai aparecer um cara muito magro. Sim, vai destruir o trabalho da gente. Mas destruir no ponto de vista que ia mudar da água pro vinho, mas faz parte. Imagina, você do nada tá com um trabalho de ganhar massa e daqui a pouco tem que perder tudo de novo. Sim. Imagina isso assim, né? Mas pro papel do ator deve ser complicado pra caramba. E assim, falando sobre isso, tu consegue, por exemplo, uma pessoa que, olha, eu preciso muito rápido ganhar massa, você já tem um caminho certinho, aí ou senão, um caso dele que é um ator, por exemplo, olha, eu vou precisar de um papel de alguém que é mais magrinho, aí ele já tá com uma massa boa, como faz pra perder rápido assim? Cara, eu lembro de há 3 anos atrás, o próprio Irandir me chama e ele pede o seguinte, assim, para ter ideia do que é o foco da pessoa, né? Sim. Primeiro, ele ter a consciência de que ele ia fazer um papel que ele precisava ter um corpo diferenciado, e aí ele me chama e diz assim, a gente precisa montar uma equipe em prol daquilo que ele queria, né? E aí ele me chamou para encabeçar essa equipe. Então, eu saí identificando nutricionista, nutrólogo, fisioterapeuta, tudo em prol daquilo para poder fazer. Sim. Claro que tem um benefício de ele como ator, de trabalhar numa grande emissora, de ter esse retorno financeiro. Sim. Porque também não é uma coisa simples, né? A gente sabe que hoje em dia você ter um treinador, um plano de saúde, vários profissionais ao seu redor, tem um custo e o custo não é barato. Então assim, ele investiu mesmo, mas assim, tem que ter essa consciência de que eu preciso de um tempo, né? Seu corpo precisa de um tempo para responder, né? A ideia é que assim, depende muito de você. Eu costumo dizer até assim, que todo o trabalho ao seu redor, ele depende muito de você. Não adianta você ter o melhor nutricionista, o melhor preparador físico, fisioterapeuta, se você não cumprir aquilo. Você não cumpriu, a base de tudo depende de você, né? Você dizer assim, ó, eu quero ficar muito forte, eu quero ficar forte feito Matheus, certo? Quantas vezes na semana você treinar? Todos os dias, certo? Mas eu consigo ir 2 vezes na semana, certo? Começou a ter um trabalho. Eu fazer algo mais intenso, né? Tem que fazer algo mais intenso, porque assim, 2 vezes na semana é muito pouco para aquilo que você quer chegar. Mas eu só tenho 2 vezes, tá? Vai trabalhar nas 2 vezes. Eu dependo dessas 2 vezes para ter um treino muito mais intenso, mas eu preciso adaptar ele. Porque ninguém chega do dia para a noite tão forte. Sim. Eu preciso que ele tenha uma alimentação muito regrada, eu preciso que ele tenha um descanso muito regrado. Então, é um leque de fatores que vai fazer com que ele chegue onde ele quer. Aí, para isso, o personagem central de tudo é a pessoa onde ela quer chegar, é o objetivo dela. O objetivo dela eu sou só o caminho. Sim. Mas o ponto é ela lá, central. Por isso que Irandir evolui tanto, graças a Deus. Hoje tu já atua na área de personal há quanto tempo já? Eu acho que na casa de quase 15 anos já. 15 anos como profissional. Eu imagino, tipo, o estudo e tal, o tanto que você tem que estudar, porque o corpo humano é uma máquina, né? Você tem que saber. Sim. Cada pessoa é pior ainda. O corpo humano é uma máquina e cada pessoa é diferente da outra. Sim, tudo evolui diferente, né? Um exemplo assim, da minha época de formação, hoje a gente tem eu tenho vários cursos, eu tenho 2 especializações fora da parte de futebol, na parte de treinamento funcional, na parte de treinamento esportivo, na parte de reabilitação cardíaca através do exercício. Então tudo isso compõe um profissional.
E aí, hoje em dia, se você for entrar numa preparação física de um time, por exemplo, isso já se fala há um tempo grande. Os grandes clubes de Europa, por exemplo, você não vai entrar num clube de Europa e vai achar uma academia num formato tradicional que você vê hoje. Não vai ver. Você não vai ver uma academia com stance, você não vai ver uma academia com supino reto, você não vai... Supino reto não, com algumas máquinas no padrão que você vê hoje aqui, não. Você vai ver uma academia mais próxima de o que é um crossfit com funcional, né? Para trabalhar o corpo de uma forma mais globalizada, mais complexa do que a gente vê hoje. Alguns poucos clubes hoje no país, eles já têm essa linha de pensamento. Dentre eles, Atlético Paranaense, Palmeiras, a gente tem equipes que têm realmente um diferenciado. Aqui a gente tem isso, um retrô. Não sei se vocês já conseguiram ir lá, o retrô tem uma estrutura altamente diferente, uma linha de pensamento para trabalho muito diferente. Isso não quer dizer que a gente não tenha profissionais nos clubes que não trabalham nesse formato, não, trabalha, mas só que assim, eu tenho que trabalhar com aquilo que estão me dando na mão, né? Se estão me dando uma academia tradicional para trabalhar, eu tenho que trabalhar com ela e eu vou ter resposta com ela, sim. Mas a resposta física hoje, ela demanda pensamentos bem mais complexos e variados do que a gente vê no tradicional. Com certeza, eu imagino o quanto deve ser para um atleta, para uma pessoa, de ter esse rendimento. Tipo, você sente até na hora do jogo, né? Um atleta que tem totalmente uma estrutura e o outro que não tenha, ou talvez a que tem seja inferior. Com certeza você sente. Veio aqui o preparador do esporte, ele falou sobre uma tecnologia que mede tudo, o batimento, quantas horas o cara dormiu, de humor, tu tá perto de ter uma lesão assim ou não tá. Tem tipo, com certeza um time que tem essa estrutura, ele consegue se preparar ainda mais, ainda melhor, consegue trabalhar ainda melhor com o atleta nessa relação, com certeza. Sim. E o time que não tem, infelizmente, ele não consegue. Mas isso é questão de investimento, de tudo. Hoje lá no Náutico, tu é técnico só das meninas, né? Como é essa relação lá com as meninas? Antes, eu queria perguntar uma coisa. Assim, tu já viu, como personal tem 15 anos, já viu todo tipo de aluno, né? Tu falou aí de um excelente exemplo, que é esse teu aluno, mas tu já viu um aluno que é ruim de fazer as coisas? Tem. Imagina. E assim, na realidade, assim, a grande ideia como personal também é fazer com que eu consiga te convencer. Sim. Tu tá me contratando para isso, tu tá me pagando, não tá me pagando barato para isso, mas ainda assim a briga é muito grande para te convencer a fazer aquilo que eu quero. Então assim, claro, a grande maioria na realidade, elas relutam para não fazer várias coisas. Tem uma coisa que eu brinco muito, que é assim, Matheus, antes de contratar Eduardo como personal trainer, Matheus treinava 3 vezes na semana. E treinava por 1 horinha, certo? Aí Matheus me contrata. Eu quero Matheus agora que ele treine 5 vezes na semana. E eu quero 1 hora de treinamento de musculação mais 30 minutos de aeróbio. Aí Matheus não quer. Ele quer vir 2 vezes na semana porque ele acha que a mágica é Eduardo. A mágica não é Eduardo. Lembra do que eu falei? O personagem principal é Matheus. Então é Matheus que vai fazer a diferença. A frequência do treino é que ela vai fazer diferença. Isso vale para tudo. Isso vale para musculação. Isso vale para o treino com bola, né? Se você treina 5 vezes na semana, com certeza você viveu 5 vezes vários momentos dentro do campo que você não vive, que você viveu bem mais do que 2 só. E eu não estou falando só da intensidade, né? Eu estou falando de momentos mesmo. Porque assim, Edu, mas uma equipe treinou 2 vezes, mas ela treinou muito perfeitinho. Foram 2 vezes na semana só, mas tem equipe que treina 5 e treina todo largado. Não, estou dizendo as mesmas condições. Parece aquela regrinha da química, se não me engano, das mesmas condições normais de temperatura e pressão, lembra? Então assim, mas se eu treino nas mesmas condições, se Sport e Náutico treinam com um treinador voltado para a contemporaneidade de hoje, para a evolução de hoje, certo? Mas ele só tem 2 possibilidades na semana e o outro tem 5.
com certeza esse de 5 vezes ele tem muita possibilidade de vencer esse de 2, né? Porque assim, ele tem 5 vezes mais estímulos físicos, ele tem 5 vezes mais experiências técnicas durante a semana, ele tem 5 dias mostrando taticamente o que essa menina tem que fazer, essa menina e esse menino tem que fazer no campo. Aqui eu só tive 2. Eu posso ser atletas mais inteligentes aqui? Sim. Mas eu tenho 5 vezes para dizer, só, tu tem que fazer isso nesse momento, esse momento, esse momento. Ali eu só repeti isso 2 vezes. Então a informação ela vai fazer toda a diferença. O estudo, isso para o estudo vai fazer toda a diferença. A cabeça da gente ela vai acumulando e assimilando informações, né? Se você estuda 5 vezes na semana inglês e você estuda 2, porque hoje os processos de aprendizado que se fala hoje para uma língua estrangeira, ele fala muito hoje de processos de imersão, né? Porque tu vai para o teu curso de inglês aqui e tu fez 2 vezes na semana, 2 horas, com um professor particular, espetacular. Eu conheço muitas pessoas que fizeram 7 anos da melhor curso de inglês que tem aqui. Chega nos Estados Unidos, ele se banana. Por quê? Lá ele vai viver aquilo 24 horas. Aqui eu comecei a fazer um curso, inclusive eu não terminei, né? Mas eu comecei a fazer um curso que eles tinham, tipo assim, o dia da imersão. Então, tipo assim, um dia específico do curso, dia de aula, ele pegava toda a turma e ia, tipo, pro shopping. E você ia pedir comida, tudo que você tinha que fazer, só podia falar inglês. Aí, mas o atendente não soube. Você vai ter que permanecer falando inglês até que venha alguém da loja tal, e traduza. Então isso era muito legal porque a galera acabava desenrolando mais rápido. Destravando. Sim, eu imagino. Eu brinco disso com os meus filhos em casa, entendido. Nem sempre funciona muito bem, mas a gente tenta. Então chega em casa, do momento que a gente chegar até o momento de dormir, tudo que for pedir, vamos pedir em outra língua. Aí você começa a... Exatamente. Isso é um exercício muito bom, com certeza. Porque existe um estudo, né? Que, por exemplo, a criança ela só aprende a falar com estímulo. Porque a criança começa aí você papai, aí fica papai, aí a criança começa a falar. Sim. E aí se você faz esse tipo de estímulo, acaba ele desenvolvendo mais rápido também, porque não é só aquela parte teórica. Tem muita gente que vai pra lá sem saber falar nada e aprende porque no dia a dia, estímulo. Na prática, o estímulo vai estar lá o tempo todinho. Eu tenho colegas que foram para Portugal. Assim, Portugal querendo uma língua um pouco mais parecida, mas óbvio que tem toda a questão técnica, muitas vezes uma palavra pra gente aqui é uma coisa, pra eles é outra. E assim, eles estão lá 2 meses, eles, meu irmão, a gente veio sem saber nada. Todo mundo fala, não, é porque é muito parecido, mas tem muita coisa técnica que, pra gente, a regra do português é totalmente diferente daqui. Totalmente. E só na prática, de tanto de escutar, de ouvir, você vai pegando, como o João falou, estímulo, você vai, não, você fala assim, vai ser assim. E aí, o seu cérebro, ele vai entendendo, e seu ouvido também, ele vai entendendo que, vai entrando inconscientemente, você vai aprendendo. Você já ficou se perguntando assim, poxa, eu tô estudando inglês há 3 anos, um exemplo. Aí você chega lá, você tem uma criancinha que nunca foi nem na escola e ela fala melhor do que tu. Porque ela só fala de ouvido. Ela escuta, ela repete. Verdade. Vai repetindo e alguém vai corrigindo alguma coisinha. Papai, não é papai não, é assim que chama, não sei o que, chame seu pai assim. Só na repetição. Hoje em dia, eu não sou fluente, tô longe para ser. Mas eu entendo um pouco, mas o que é que eu faço? Eu fiz um curso, mas tudo que assim, não no cinema, mas principalmente em casa, tudo que é série, que é filme, legendado. Então chega a hora que você vai se habituando, vai entendendo, vai associando, tal coisa é assim, você bota a legenda lá e a pessoa fala, você, opa. Então no começo é muito difícil, você fica, meu Deus, você tem que acompanhar a legenda e mas com a prática, com tudo é a prática, tudo é o estímulo e você vai aperfeiçoando. Porque se você vive num ambiente que aquilo ali começa a ser normal, você acaba sendo inserido. Acho que todo mundo já teve essa fase, né? De querer, não, vou botar todas as séries e filmes em inglês e vou ficar assistindo sem legenda. Eu tive minha época também, foi muito bom. É isso. Mas é isso. Antes eu queria falar um pouquinho, que a gente ainda não chegou onde eu queria. Tu teve vários tipos de aluno, e aí tu teve um cara que a gente conhece, que é Rebran Júnior. Foi teu aluno. Ele era um bom aluno? Era um bom aluno. Fazia as coisas direitinho? Fazia. Mas assim, muitos compromissos, né? Sim. Muitos compromissos, graças a Deus, né? Assim, muitas viagens. Apesar de que, assim, de quando teve um período que ele treinou comigo, foi um pouquinho antes da pandemia. E aí teve aquela parada, todo mundo, parada de pandemia. Depois, quando começou a voltar, aí ficou ruim porque
ele fazia assim, ele não viajava tanto, fazia muitas coisas em estúdio, né? Não ia tipo para Fortaleza, fazer um jogo lá, fazia daqui, Sim. porque lá só se filmava e ele transmitia daqui. Mas assim, era um bom aluno. Agora assim, de verdade os compromissos não ajudavam. E os coffee breaks, feito eu tava contando antes, também não ajudam. Imagina. Não ajudam. Você chega lá, é Uma só correria aquelas... dessa ainda mais. Só comida Só aqueles da croissants, top, aqueles bagulho. Pra você ter uma ideia, feito eu tinha dito, no curso da CBF, a alimentação é por conta deles, né? Na verdade, assim, café da manhã todo mundo tá lá no seu hotel, certo? Mas lanche, né? O coffee break do meio da manhã, almoço, lanche da tarde. Cara, você engorda uns 5 quilos tranquilo. Tranquilo, né? Juro por Deus. Imagina, velho. Engorda mesmo, porque é tudo muito bom, muito bom. Então, Tudo tem do como. bom e do melhor você vai ficar. Aí, Eu tô aqui, eu vou perder. Não tem Juro por Deus, eu desconheço alguém, sei que seja aquela pessoa que tem um perfil muito magro realmente e não tem essa tendência muito pequena de engordar, mas se você for pra lá, depois do 5º dia, quando você chegar aqui, eu digo a você que você tem por baixo de 3 a 5 quilos mais pesado. Caraca. Tranquilo. Imagina, velho. E olha que a gente tem parte prática. Eu acho que eu ganharia muito, que eu tenho uma facilidade muito grande em ganhar e perder. Ganhar e perder. Aí, inclusive, saiu um vídeo ontem meu que só dava pra ver a barriguinha, velho. Nossa. Eu tive essa fase também de ganhar e perder, hoje é só de ganhar mesmo. Eu também. Eu ficava, não, eu perco muito fácil, vou comer de tudo. Hoje em dia, misericórdia. Aí hoje eu acordei. Tipo, aí ontem saiu um vídeo, aí tipo, eu tava com a camisa e dava pra ver que tava com a barriguinha levada. Eu dei uma corridinha no vídeo aí deu pra ver. Engraçado que como personal trainer, teve acho que o ano passado, fui pra um passeio pra Natal, um grupo. Aí tirou lá foto com a família, não sei o que, para lá, isso é a barriguinha lá. Na mesma hora um amigo disse, ei, isso aqui, isso. Meu irmão, O cara fica Desfaça. esperando só. exclui essa foto logo, vamos recuperar. Aí hoje eu acordei determinado. Eu falei, olha, ontem saiu o vídeo, eu tô com uma barriguinha, tô pesadinho. Eu vou passar um mês sem almoçar lá no trabalho. Cara, no segundo dia, fome do caramba. Mas faz parte. Mas, Edu, muito obrigado, velho, por esse papo. Espero que você tenha gostado. Rede social, o Edu vai estar aqui na descrição. Sigam ele lá, acompanhem o trabalho dele, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Assinem nosso Torcedor Celeste. Entrem lá na nossa lojinha. Tem muitos produtos. Ajude o nosso instituto, tá certo? E curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá certo? O canal agora ele tá passando por uma reformulação. Era só a questão do podcast. Hoje a gente vai abrir para mais conteúdos, então provavelmente daqui eu acho que uns 4, 5 dias vocês vão ver uma reformulação geral. A gente vai estar mudando o canal para o Instituto GA, o nome do canal agora vai ser Instituto GA. A gente vai estar transmitindo jogos, vai estar transmitindo, enfim, vídeos. Criando vários conteúdos. Com vários conteúdos aqui para vocês, tá certo? Então é uma forma da gente também produzir conteúdo para quem nos acompanha, para quem nos segue, para quem nos apoia. E é isso aí, rapaziada. Não se esqueçam. Mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, sua presença aqui, muito bom. Cara, um papo muito bom, muito leve, legal. muito Espero que você tenha tranquilo. gostado. Que você possa voltar mais vezes, talvez, quem sabe, como campeão aí. Com certeza. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Segue a gente e é isso. Valeu. Valeu. Falou.